Bom, boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer à comissão organizadora pela gentileza do convite e para a gente vir aqui falar para vocês sobre um tema tão complexo como esse. E sempre quando a gente é convidado para falar sobre algum assunto, a gente vai à literatura buscar o que há de mais moderno. Eu me surpreendi quando na verdade, eu não encontrei praticamente nada na literatura sobre o desmame de técnicas terapêuticas. Você tem as indicações. Agora, são raras as pessoas que escrevem como você desmamar. Então, eu busquei os colegas intensivistas, que a gente trabalha, neurointensivistas, para chegar a uma conclusão, e também eles me falaram a mesma coisa. Na literatura neurointensiva não existe nada de consenso sobre técnicas de desmame, propriamente dito, de desmame neurológico. Então vou ter que tentar resumir para vocês aqui como que a gente vai retirar toda essa parafernália que vocês estão vendo nesse paciente aqui. Tentar fazer o dever de casa. Isso aqui é uma estatística do CDC sobre traumatismo crânioencefálico, que a gente está cansado de saber, sabendo que nos Estados Unidos, por ano, cerca de 50 mil pessoas vão morrer decorrentes de um traumatismo crânioencefálico grave. Mas que técnicas são estas para desmamar? Na verdade, são todas essas técnicas que nós utilizamos na terapêutica do nosso paciente com traumatismo crânioencefálico grave. Nós subimos todos esses degraus aqui até o coma barbitúrico, segundo essa escola aqui, desde a sedação. Então são essas aqui, todas as técnicas que nós vamos tentar falar uma por uma aqui, como que a gente deve retirar, em que momento que a gente deve retirar. Como o Dr. Paranhos falou muito bem, as alterações dinâmicas pós-traumáticas ocorrem no momento zero da injúria, já começa a haver liberação, alterações de glutamato, influxo de cálcio, que se seguem a partir das próximas horas, com processo inflamatório, necrose, apoptose, a regeneração celular e a plasticidade mais tardiamente, depois de semanas e meses. E é importante a gente lembrar essas fases fisiopatológicas do traumatismo crânioencefálico grave, que do momento zero até o terceiro dia nós temos uma fase de hipoperfusão cerebral, do terceiro dia ao sétimo dia a fase de hiperemia cerebral, do sétimo ao 14º dia a fase de vasoespasmo cerebral, que acontece em cerca de 60% dos pacientes. Então, as perguntas que nós temos que fazer: por onde nós vamos iniciar o processo de desmame terapêutico dos nossos pacientes? Existem várias escolas. Esse aqui é o protocolo da Colômbia, da Escola Colômbia, da Universidade da Colômbia, onde eles começam o desmame pela hipotermia, depois eles retiram o barbitúrico, a hiperventilação, o aumento da osmolaridade sérica, a otimização da pressão de perfusão cerebral, a sedação e, por último, o que eles vão fazer é a cranioplastia depois da descompressão cirúrgica. Já o Colégio Médico da Virgínia já começa retirando o barbitúrico, depois a hiperventilação agressiva, a hiperventilação moderada, o manitol, a drenagem, a sedação e, por último, a gente colocou aqui a ventilação mecânica depois da sedação. Agora eu vou falar para vocês como eu vejo isso aí, como que a gente, na verdade, faz, o que a gente acha que deve fazer. Eu coloquei em primeira fase aqui o que a gente deve retirar, na verdade, é a hiperventilação, inicialmente agressiva e controlada. Uma vez que a gente sabe que a hiperventilação ela deve ser feita sempre de forma intermitente e não contínua. A seguir, o aumento da osmolaridade sérica, também que a gente sabe que não deve ser feita continuamente, mas sim apenas nos momentos de pico da hipertensão intracraniana. A hipotermia é o que vem a seguir no processo de desmame, na minha opinião. A seguir, o coma barbitúrico. A descompressão cerebral fisiológica, ou seja, a ventriculostomia externa, a DVE e toda a neuromonitorização. A sedação e assistência ventilatória mecânica, vindo por último no processo de desmame. E por último, a craniectomia descompressiva, a cranioplastia que nós vamos realizar numa segunda etapa, aí, no último momento dessa terapêutica. Então, quando iniciar o despertar terapêutico? Quais são os parâmetros que nós utilizamos no nosso paciente para poder começar esse despertar? A gente tem que avaliar, primeiro, a estabilidade hemodinâmica e respiratória do paciente.
ter uma pressão intracraniana menor do que 20 milímetros de mercúrio por pelo menos 24 horas e com uma curva de boa complacência. Apesar desse paciente aqui ter uma pique baixa de 6, ele tem uma curva de péssima complacência, nós não podemos iniciar o despertar terapêutico desse paciente antes de saber o que está se passando para isso ocorrer, apesar de ter um valor absoluto baixo da pressão intracraniana. E uma tomografia de controle com a descompressão evolutiva das cisternas da base e um desvio da linha média evolutivamente menor do que 5 milímetros de mercúrio. São critérios aqui que a gente tem que avaliar antes de propor o desmame de todas as técnicas terapêuticas. E uma escala de coma de Glasgow maior do que 9, onde a gente vai ter uma abertura ocular, pelo menos ao chamado verbal, e o indivíduo começa a atender solicitações motoras simples. Então, a hiperventilação é a primeira coisa que a gente vai retirar. A gente já viu aí que a hiperventilação ela funciona através de um mecanismo isquêmico cerebral, alcalinizando o pH em torno da arteríola pré-capilar, fazendo com que ela se contraia e com isso diminua o volume sanguíneo intracerebral. Né? Então é o que a gente deve, ela jamais deve ser usada de uma forma muito agressiva e sempre utilizar de forma intermitente, como a gente falou, apenas nos picos de aumento da pressão intracraniana e reduzindo logo imediatamente, uma vez que essa pressão intracraniana se resolva. A seguir, a osmolaridade sérica, que também age da mesma forma, enganando a arteríola pré-capilar, dando a impressão de que o volume sanguíneo cerebral está aumentado, com isso ela reage fazendo a vasoconstricção, diminuindo o volume sanguíneo intracerebral. E não, como a gente pensa, desidratando o cérebro propriamente dito, isso na fase aguda não ocorre. A hipotermia vem a seguir. Existem vários trabalhos na literatura no passado que falavam bem da hipotermia no traumatismo crânioencefálico, né? Mas todos eles já chamavam atenção para os efeitos colaterais da hipotermia, como o aumento do potássio, arritmias cardíacas, coagulopatia, problema do chifre, das lesões do tecido cerebral, do tecido celular. Porém, um artigo mais recente de 2001, que foi publicado no New England, já mostrava que a hipotermia prolongada e moderada ela não melhorava a mortalidade. Tá? Isso aqui foi um boom que jogou um pouco para baixo a hipotermia de 2001 para cá. Porém, já tem artigos mais recentes, saindo em 2003, que uma meta-análise que chama a atenção, que apesar de não melhorar a mortalidade, parece que a hipotermia melhora a morbidade. Então, no processo de reaquecimento, que é o problema do despertar da hipotermia, a gente tem que observar isso aqui. Reaquecer sempre lentamente o paciente na proporção de 1 grau a cada 24 horas. E ficar atento ao aumento da pressão intracraniana, que é o grande problema do arrefecimento, principalmente do arrefecimento quando ele é feito de forma muito rápida. Tá? E a gente tem que chegar aqui à conclusão que quando a gente faz uma hipotermia moderada de 34 graus, você vai levar no mínimo 2 dias e meio até reaquecer o paciente ao nível adequado. 1 grau a cada 24 horas é o melhor. O coma barbitúrico, todo mundo sabe dos efeitos colaterais do coma barbitúrico, como a hipotensão cardíaca, o choque, às vezes refratário, e disfunção da medula óssea. Deve ser usado apenas em caso de hipertensão intracraniana refratária a todas as outras terapias e maximização da pressão de perfusão cerebral. E a recomendação nossa é que, uma vez instituído o coma barbitúrico, que ele deve ser suspenso na taxa de 25% da dose ao dia para se evitar a hipertensão intracraniana de rebote, quando aqueles parâmetros que a gente falou inicialmente foram alcançados. Quando nós devemos suspender agora a monitorização hemometabólica, a DVE e o monitor de pressão intracraniana do paciente? Quando é que nós devemos retirá-los? Fazer a revisão sobre o líquido, saber que a gente tem cerca de 125 a 150 cc de líquido livre circulante, 500 cc de líquido são produzidos por dia, numa taxa de 20 cc por hora, ele sendo com isso substituído 4 a 7 vezes ao dia. Protocolo de despertar hemometabólico, aqui é interessante a gente ver quando a pique ela está em torno de 20 milímetros de mercúrio por 24 horas com uma boa curva de complacência cerebral, a gente deve normalizar a PaCO2, chegando a 35, 45 milímetros de mercúrio,
deve descontinuar os agentes paralíticos, diminuir o propofol os barbitúricos. Se essa PIC ela continua em torno de 20, a gente vai descontinuar a monitorização hemometabólica cerebral, a gente retira nessa fase aqui. Se a partir daí a PIC continua em torno de 20 e você tem uma necessidade menor que 3 vezes ao dia de abrir essa DVE para drenar líquor por hipertensão intracraniana, se isso acontece, a gente vai e retira a DVE. E depois vai e retira o monitor de PIC. Então, esse aqui é um protocolo do Hospital das Missões, nos Estados Unidos, que é o hospital base da Íntegra, a produtora da Camino. Esse é o protocolo que eles utilizam lá para descontinuar a monitorização. E os critérios para iniciar o desmame ventilatório. Na verdade, que são critérios não neurocirúrgicos específicos, mas são critérios ventilatórios de uma forma geral. Então, quais são os critérios que a gente utiliza para iniciar o desmame? Você tem que ter uma adequada oxigenação, a famosa PF, que é a razão entre a pressão arterial de O2 dividida pela fração de oxigênio inspirada que está sendo dada ao paciente, em torno de 200 a 300. Essa PF tem que estar em torno de 200 a 300 para se iniciar esse processo de desmame. Uma estabilidade hemodinâmica, não ter febre, ou seja, não ter nenhuma infecção, não estar anêmico e ser capaz de despertar. O que eu falei para vocês, um Glasgow acima de 9, pelo menos com uma abertura ocular ao chamamento verbal. Então, vocês melhoraram a causa da falência respiratória, seja o TCE, a pneumonia, o que o paciente tiver, aqueles parâmetros que a gente já discutiu aqui antes, eles estão presentes, ou seja, uma PF em torno de 300, o paciente ele é despertável, não tem nenhuma disfunção cardíaca. Se isso ocorre, a gente deve tentar o desmame terapêutico através de um tubo T de oxigênio ou uma ventilação suporte de 7 centímetros de água durante 30 minutos. Se o paciente tem uma boa tolerância, a gente extuba esse paciente. Então, esse aqui é o protocolo de despertar terapêutico. Para finalizar, gostaria de convidar todos mais uma vez para participar com a gente. Dá o prazer a gente de estar no Rio de Janeiro em dezembro, participando do Neurotrauma RJ. A gente vai discutir esses e outros muitos assuntos ligados à neurotraumatologia. E é isso aí. Obrigado pela atenção.